A gente conversa agora com o infectologista, integrante do Centro de Contingência do Coronavírus do Estado de São Paulo. Dr. Marcos Boulos já está conosco. Bom dia, doutor. Bom dia, Sheila. Qual é a exata situação agora de São Paulo? Por que estamos chegando num momento tão preocupante novamente? E queria que o senhor desse um panorama claro aqui para o nosso ouvinte de por que a gente deve manter todos os cuidados necessários sobre os quais a gente fala desde o comecinho dessa pandemia, há quase um ano, sobre a utilização da máscara, sobre promover o distanciamento social, doutor. Bem, o momento preocupante não começou agora. Nós estamos após começar a segunda elevação de casos nos meses de novembro, nós estamos prevendo um fim de ano e começo de ano bastante complicado. Por isso, nós estamos a todo momento conversando, dando orientações para a população, evitar aglomerações, evitar sair de casa quando não necessário, só sair quando necessário e sair de máscara e evitar contato com pessoas mais idosas, principalmente aqueles que saem, para evitar doença e morte nas pessoas. Aparentemente, as mensagens que todos nós, vocês, a gente tem passado não surtiram um efeito. Nós tivemos aglomerações enormes no fim do ano. Estamos tendo aglomerações enormes neste ano todo, nas praias, nos bares, em todos os lugares você tem pessoas que não estão preocupadas com o que está acontecendo e muitos, a maior parte, inclusive, neste momento, não usando mais máscaras em situações públicas. O que tem acontecido? O reflexo é elevar demais a demanda hospitalar, com internações, com muito mais mortes, devido a isso, e fundamentalmente nós estamos chegando no nível máximo de lotação das unidades de terapia intensiva no estado de São Paulo. Isso não é só em São Paulo, é no Brasil, esse fenômeno é brasileiro, mas o que acontece aqui entre nós é que pode ser que daqui umas 2 a 3 semanas nós não tenhamos mais vaga para internar pessoas que necessitam de UTI, e nós vamos ter que escolher quem que nós vamos pôr na UTI quando não tem vaga. Isso parece draconiano, né? Isso dá uma sensação terrível, principalmente para o médico que tem que escolher, com 2 pessoas necessitando de um respirador e você só tem um respirador, o que você vai fazer? Aconteceu isso o ano passado na Itália, e foi um drama, pessoas chorando, não sabendo o que fazer, o profissional de saúde nesse momento. E está chegando nesse momento aqui em São Paulo também, e no Brasil como um todo. As pessoas não se sensibilizaram com a necessidade de se isolarem, não se sensibilizaram à necessidade de não participar de aglomerações para que as infecções não ocorressem mais e não sensibilidade de não ter contato com os idosos, as pessoas, seus parentes, pais, irmãos. Isso tem acontecido, uma situação dramática entre todos nós. Não tem como que nós vamos fazer? Se as pessoas não se sensibilizam com as recomendações sanitárias feitas por vocês todos da imprensa, por nós de um modo geral, através da gente ou não, eu vejo a todo momento vocês da Band News fazendo recomendações, e não existe a sensibilização, ou pelo menos não estão atingindo onde a gente queria, diminuir a oferta de situações para as pessoas saírem de casa. É a única possibilidade. Não é um castigo, mas é uma questão de defender a vida das pessoas, de cada um de nós. As pessoas não estão se preocupando com a própria vida, e não só com a sua vida, com a vida dos outros ao redor, sua família, das pessoas que amam, ou mesmo de todos ao redor. Ou seja, a defesa da sua vida, a defesa sua, claro, e de solidariedade para com os demais que sofrem e que talvez sejam menos com mais propensão à doença grave do que você que está nos ouvindo, que está me ouvindo nesse momento. Por isso, a necessidade é premente. Nós, do Centro de Contingências, recomendamos ao governo, que vai provavelmente, não sei se assumirá tudo isso, nós vamos ver mais tarde na entrevista coletiva do governo sobre isso, nós recomendamos mesmo não ter mais ofertas, ou seja, só os serviços essenciais funcionando no estado todo. Agora, eu entendo, por isso que nós somos assessores e não determinamos isso, porque o governo tem que pesar os riscos que isso acontece para a saúde, mas também o risco que acontece de pessoas que começam a passar fome, etc. e tal, que também são coisas dramáticas num país como a gente, com essas desigualdades que nós temos. Enquanto boa parte das pessoas consegue se isolar, se possível, no seu apartamento moderno, bonito, na sua casa, boa parte das pessoas não tem lugar para se isolar.
ou vivem com 10, 12 pessoas na mesma família, no caso, ou não tem nem casa para viver. Então, a gente entende esse processo, mas para nós o fundamental é que não tenha mais pessoas na rua da maneira que está tendo, pessoas se aglomerando da maneira que está tendo, porque o sistema de saúde não vai mais aguentar, vai explodir o sistema de saúde. Nós não vamos ter profissionais de saúde e não vamos ter hospitais para atender a todos que estão necessitando. Isso não é brincadeira. É extremamente grave e nós precisamos nos conscientizar disso. Doutor Ivan Brandão, aqui, desse finalzinho da sua fala, eu pego 2 ganchos. Eu quero fazer a primeira pergunta em relação justamente ao que o senhor pontuou sobre o centro de contingência orientar, né, e não determinar o que acontece, a determinação fica a cargo do governo. O senhor falou lá no começo da entrevista que a situação não piorou agora, né? Ela vem piorando desde o começo da pandemia. Teve ali um certo momento da curva, a prefeitura chegou a falar, falando da capital, num platô e tal, mas de fato a gente sempre esteve brigando com esses números sempre muito assustadores. Desde o começo da pandemia, desde que o centro de contingência do coronavírus foi criado, foi montado, doutor Boulos, o quão aberto foi o governo para todas essas orientações da ciência? Porque a gente sempre vê também os membros do governo falando isso, né? Tudo que a gente decide é baseado na ciência, nós ouvimos a ciência. Esse diálogo sempre foi fácil no sentido de a ciência entende isso, o governo precisa fazer isso, ou nem sempre os dois lados conversaram, falaram sobre a mesma prosa ali, doutor Boulos? O Centro de Contingência é um grupo assessor, montado a pedido do governador pelo Dr. Davi Wip, no começo do ano passado, logo quando a epidemia começou, e nós discutimos como está a situação e as recomendações que nós temos. Essas recomendações são levadas pelo coordenador do grupo ao grupo do governo, que é feito ao staff dos secretários de saúde, da economia, etc. E lá eles decidem. Não frequentemente, as recomendações podem não ser aceitas e não são aceitas esporadicamente, porque o grupo define que é necessário você ter uma abertura maior aqui ou acolá, independente da nossa posição, que sempre foi de você evitar o máximo possível que as pessoas saiam de casa. Eu entendo que a parte econômica tem que decidir. Apesar de nós termos a sensibilidade de entender isso, mas nós estamos tentando preservar vidas e não só a parte econômica, porque na nossa interpretação, quanto mais rápido você sair dessa, mais rápido você recompõe todo o sistema financeiro das pessoas, de empregos no país de um modo geral. E esse vai e vem, é muito difícil de você resolver o processo. Para a gente, se fosse possível, a gente tinha fechado o Estado já no começo da epidemia, né, o que chama lockdown, mas isso não era possível, não só porque é muito difícil você fechar um Estado e depois você precisaria de forças que você não tem, ou seja, o Exército está em outro lado e não existe uma relação tão amistosa assim entre os governos federais e estadual. Eu entendo, nós fizemos uma avaliação. Eu sou, por exemplo, epidemiologista, infectologista, trabalho com epidemias há quase 50 anos, que eu sou formado em medicina, a minha especialidade é essa. E essa é a epidemia que mais diferente das outras, diferente, muito diferente. Enfrentei desde a epidemia de meningite na década de 70, epidemia de Zika mais recentemente, das gripes H1N1 e outras mais, febre amarela, todo esse negócio. Mas essa é muito diferente. Por quê? A previsão nossa é que, como começou no início do ano, que provavelmente nós teríamos um pico, provavelmente visando em julho, em agosto, e nós não teríamos mais casos em dezembro e janeiro. Casos não teríamos de forma epidêmica, né, aonde nós estamos agora. Mas o vírus é diferente dos demais. Todas as infecções por vírus, elas fazem, o vírus entra, você responde imunitariamente e se defende. E a doença protege, depois que você tiver a doença, para uma segunda infecção. Por exemplo, sarampo você tem uma vez na vida, catapora uma vez na vida, rubéola uma vez, são as doenças por vírus que nós frequentemente conhecemos. Este vírus especificamente, com alguns vírus de gripe, mas esse fundamentalmente, não produz uma imunidade grande e logo você tem a possibilidade de se reinfectar. Então o que acontece? A doença em si não promove imunidade. Então a doença, as pessoas que têm infecção podem ter outra vez com
um espaço muito menor que tem com outras doenças, como a gripe, que você pode ter até anos, um ano e outro ano. Aqui nós estamos vendo meses, especificamente. Isso faz com que você tenha um acúmulo de pessoas suscetíveis que não termina. Você não consegue o que a gente chama popularmente imunidade rebanho, a população com 70%, 80% de imunidade que acaba a doença. Nós não conseguimos isso. Por isso, nessa doença, diferente da maior parte das doenças que a gente conhece, a vacinação é fundamental, porque a vacina provavelmente dará mais imunidade que a própria doença. Então, por isso, nós só podemos ver o término dessa infecção, do jeito que está ocorrendo, quando a população, boa parte da população, estiver vacinada. Porque a doença, se não, nós vamos prosseguir com isso até todo mundo ter a doença, e mesmo assim, se continuar gente suscetível, você pode ter 2, 3 vezes a doença. Então é necessária a vacinação. Mas no caso específico do momento que nós atravessamos, a vacinação não vai ajudar agora não. Vacinação é necessário para que no futuro nós não tenhamos mais casos. A vacinação, até você aplicar na população em 2 doses e ter o tempo de resposta e ter um contingente populacional com um número suficiente de vacinados, a doença já vai dizimar muitas pessoas e nós vamos entrar na falência do hospitalar. Este ano nós estamos numa situação muito pior que o ano passado, quando nós estávamos no pico da doença em 2020. Por quê? Houve um aumento exagerado, é o maior nível que nós temos de infecção neste momento do que nós tivemos em toda a história dessa doença aqui entre nós, em um ano de história. Segundo, nós temos menos oferta de leitos hospitalares do que nós tínhamos no começo, porque nós nos preparamos muito, sabendo o que estava acontecendo na Europa, que vinha para cá, então preparamos o respirador, vários hospitais fecharam todas as unidades para atender só a infecção por coronavírus. Só que quando diminuiu, e pela necessidade de você atender as outras pessoas doentes que não têm coronavírus, doenças crônicas, cardiopatas, diabéticos, hipertensos aí por fora, houve necessidade de você reativar os outros doentes. E até as pessoas estão aguardando cirurgias importantes. Então, com isso, você diminuiu o número de leitos que estavam sendo utilizados. Os profissionais de saúde, aqueles que estavam na linha de frente para atender coronavírus, muitos, se não todos, se cansaram. É uma doença desgastante, a pessoa na UTI o tempo todo, doença grave, respiração, morrendo. E vários médicos e profissionais de saúde, enfermeiros e outros, ficaram doentes e morreram também. Então as pessoas estão exaustas. Hoje nós não conseguimos mais profissional de saúde no concursos abertos para preencher essa vacância de casos que nós temos dentro da necessidade. Então nós temos menos profissionais de saúde, nós temos menos leitos hospitalares, menos leitos de UTI, o que significa que, e com muito mais casos, o que significa que em pouco tempo nós não teremos mais base para atender todos esses pacientes. Então as pessoas provavelmente poderão morrer por falta de assistência hospitalar. Por isso vem aquele pedido para a população. Por favor, conscientizem-se da necessidade de não se expor. Proteja a sua vida, que é o bem maior, proteja a vida de todos os seus e proteja a vida da sociedade como um todo. Jovens, principalmente, que estão saindo mais, vocês podem ter uma doença que pode ser benigna, mas pode não ser. Quantos jovens estão morrendo com infecção? Mas, fundamentalmente, você pode levar para sua casa, seus pais ficarem doentes e morrerem por causa disso, ou avós. Então, por favor, tenham um pouquinho de sensibilidade para o momento que nós estamos atravessando e respeitem a vida de todos. É possível que em pouco tempo, que não são tão pouco assim, 3, 4 meses, a situação comece a melhorar significativamente, principalmente com a disponibilidade de vacinas. E aí a história vai mudar e nós vamos falar diferente daqui a algum tempo. Nesse momento, todos têm que procurar se preservar, todos que saírem por necessidade têm que usar máscara, não tem dúvida, a gente não tem visto mais gente com máscara, e aí certamente a doença poderá estar sob controle e não sobrecarregará o sistema de saúde e assistência de todas as pessoas. Que a gente recebe muita mensagem no seguinte sentido, né, doutor? Vocês não falam, por que vocês não falam do número de recuperados e tal? A gente sabe que hoje, de fato, a medicina tem um conhecimento um pouco melhor da doença para tratar essas pessoas que se infectam, né? Então lá no começo a gente tinha um medo muito grande, um respeito maior pelas regras sanitárias e um conhecimento menor para tratar a doença. Hoje é o contrário, né? A gente tem um conhecimento maior, mas um desrespeito maior para essas regras aí. Eu ia te perguntar justamente isso, né? Se há como comparar esses dois períodos, qual é o melhor, qual é o pior. Essa o senhor já respondeu. Agora, pegando o gancho da
do número de leitos de UTI que estão ocupados, do número que não para de aumentar de casos, de mortes, o centro de contingência chegou a recomendar para o governo ou para alguma prefeitura a reabertura dos hospitais de campanha? E qual a sua visão em relação ao funcionamento desse tipo de estrutura, doutor Boulos? Aliás, só para dizer, essa tem sido uma das principais perguntas aqui dos nossos ouvintes, tá? Sobre hospitais de campanha, daí depois eu faço a outra aqui, a que mais chegou entre os nossos ouvintes, doutor. Veja, o hospital de campanha acontece quando você não consegue mais atender ninguém, você está sobrecarregado. Pode ser que seja necessário hospitais de campanha, parece que foram criados em alguns estados, cidades do estado de São Paulo, pode ser que seja. Mas o hospital de campanha não resolve a condição mais drástica, eles não têm UTI, porque o hospital de campanha é para atender casos leves, ou uma gravidade maior, claro, leves nem vão para o hospital. É um intermediário para poder dar uma assistência ventilatória, pôr uma máscara de oxigênio, ficar mais perto para aqueles que estão com uma saturação de oxigênio mais baixa. Eles ajudam quando você tem muita demanda para internação, mas não ajudam para os casos graves. Eles vão precisar de hospitais para avaliar para os casos graves onde você tem UTI. E isso não dá para fazer em hospital de campanha. O que nós ouvimos, principalmente da Secretaria Municipal de Saúde da cidade de São Paulo, vamos pensar em São Paulo especificamente, é que eles optaram, o que não é ruim, se isso acontecer de fato, a reabrir os leitos normais dos hospitais que estavam fechados, por exemplo, o Hospital da Lapa, o Hospital de Brasilândia, que estavam funcionando parcialmente, eles estão reabrindo, não sei se estão reabrindo, a proposta é reabrir, porque aí seria melhor, porque você abriria os leitos que estão fechados para continuar, porque o hospital de campanha acaba, né? E os outros, se continuarem, você continuará com uma assistência melhor na cidade, ou no estado, ou em qualquer lugar, com isso aqui. A hospital de campanha nós usamos para dengue, usamos para outras coisas em várias cidades. Quando você tem uma pletora que não dá mais conta, aí você cria uma emergência, um local para as pessoas se internarem. Mas os casos graves não serão, não resolverá os casos graves no hospital de campanha, porque eles não têm UTI. Doutor Boulos, muitas perguntas dos nossos ouvintes questionando o seguinte: é o caso mesmo de termos a volta às aulas, dessa retomada prevista agora para o comecinho de fevereiro? Também ouvintes perguntando, era o caso de ter o Enem? Já ouvi alguns infectologistas falando que esse momento aqui de alta nos números também resulta das aglomerações que a gente viu no fim de ano, chamando isso de efeito Réveillon, efeito Natal, e que já se projeta um efeito Enem. É possível falar isso por causa da concentração de 2,5 milhões de alunos que já realizaram a prova concentrados em salas de aula, com aglomerações na porta das escolas? Queria ouvi-lo a respeito disso, a respeito de educação. Bom, claramente, vamos falar do Enem primeiro, claramente a gente não gosta de aglomeração. Todas as instituições que fazem essa aglomeração, fazem esses exames que são necessários, pelo jeito são necessários presenciais, o ideal é que não fosse presencial, eles têm tomado os cuidados, as precauções, vamos chamar assim. Todos têm que usar máscara, o que já ajuda bastante, tem que haver um distanciamento, mas quando as pessoas ficam, eu sempre falo, quando você entra na sala, as pessoas ficam distanciadas, mas para entrar na sala está todo mundo junto. Então não é uma coisa simples. Se possível, não acontecer. Essa sempre é a recomendação. Onde tem aglomeração, se possível, não fizer, a não ser se for absolutamente necessário. A mesma coisa com as escolas. A história da escola nós conversamos há muito tempo no Centro de Contingência e por vários momentos, várias reuniões, o secretário de saúde, tanto estadual como municipal de São Paulo, estiveram com a gente mostrando os cuidados que eles têm. De fato, os cuidados previstos para as escolas é bastante importante, ou seja, existe distanciamento social, eles vão, entre os alunos, eles vão fazer com que exista, que vão ser por parte, não todos voltam, vai ser parcialmente, vai ser provisório. Se os cuidados forem seguidos como se fala, até pode não ser tão importante a volta às aulas, mas eu temo que nem sempre isso é possível. Você não consegue segurar uma criança menor que ela tem que ficar aqui e não ficar batendo papo no ouvido de um amigo. Você não consegue, apesar que eu sei que as máscaras são fornecidas na própria escola, mas você não consegue dizer que uma criança que ela não pode trocar de máscara com um amigo do lado, coisa desse tipo. Então é difícil mesmo você cuidar desse processo.
E, claro, que tem a história dos professores. Se as crianças estão tendo pouca doença e a doença menos grave, e isso é surpreendente também, isso não é comum, geralmente as crianças têm doença mais grave, nesse vírus as crianças estão sendo preservadas, mas os professores não. Boa parte deles são idosos, alguma parte tem comorbidades, então tem que ver isso com muito cuidado. Eu sempre falo, se possível for, a gente não fazer isso, fazer com aula online, que fez um ano para aqueles que puderam, aqueles que não tinham computador não conseguiram fazer, né, mas de alguma maneira. Os secretários, eles insistem, e eu acho que eles têm razão também, que a perda que acontece numa aprendizagem escolar em um ano é uma coisa que possivelmente nem se recuperará mais. Eu entendo, mas só que você tem alguma chance de recuperar. Agora, a perda de vida não tem recuperação. Então, a gente sempre acha, na área de saúde, que, se possível, ficar mais em casa até que se resolva. O tempo está sendo maior do que a gente esperava, mas vai passar um dia, principalmente agora com a vacina, e provavelmente isso vai passar no transcorrer deste ano. Mas eu entendo as dificuldades todas, tanto da área escolar como da área comercial, do que está acontecendo. Mas, para nós, na área de saúde, quanto menos contato e aglomeração é melhor. Dr. Boulos, a gente tem acompanhado, claro que há diferenças entre estados e municípios, né, a campanha de imunização. No caso de São Paulo, por exemplo, já finalizada a vacinação ali no Hospital das Clínicas, não é? Há municípios também que já encerraram, a gente continua aguardando a chegada do lote que virá da Índia, os 2 milhões de doses, né, de Oxford AstraZeneca, e a liberação por parte da Anvisa dos 4 milhões e 800 mil doses do Instituto Butantan. Ainda assim, não tem dose nem para o público prioritário, né? Nem para atender todos os profissionais de saúde, todos os idosos, indígenas, quilombolas, enfim. Muitos ouvintes aqui mandam o seguinte questionamento, doutor. Até por uma questão da nossa economia e de milhões de brasileiros que precisam trabalhar, seja porque trabalham com serviços essenciais, seja porque ou fazem isso ou não tem nenhum dinheiro para levar para casa, afinal de contas, o auxílio emergencial foi encerrado, nenhuma previsão de que seja retomado. As pessoas não têm saída para levar comida para casa. Não seria o caso de rever o plano de vacinação e, eventualmente, começar, passado esse momento em que houver a vacinação dos profissionais de saúde, priorizar quem precisa trabalhar, quem não tem como, quem trabalha, por exemplo, com todos esses serviços essenciais, motoristas de ônibus, metroviários, os próprios profissionais da educação que estarão de volta, né, às salas de aula, os policiais, todos. Qual a sua visão a respeito disso? Bom, primeiro, de fato nós não temos vacina suficiente. Essa foi uma grande falha do governo federal de não ter entrado na competição para adquirir vacina, como todos os outros países fizeram. Nós somos mais de 50 países na nossa frente para adquirir vacina, quando nós somos entre a 8ª e 10ª economia do mundo, e não entramos nessa competição. Então, nós ficou esperando as vacinas produzidas no Brasil, quando você tinha vacina produzida em todos os outros lugares do mundo e que não entramos na competição. Isso é dramático, é muito ruim, nós estamos atrasados, nós vamos precisar de muito mais vacinas. Não adianta só falar que nós vamos ter, a Butantan vai produzir, a Fiocruz vai produzir, que não são suficientes essas vacinas, vamos precisar de mais vacinas. Eu sei que já foi colocada, a Anvisa está avaliando a Sputnik V, que é uma vacina russa, que parece que tem tido bons resultados, mas eu não conheço em pormenores a pesquisa, a Anvisa tem que fazer isso. Os resultados que eles falam que é 87% a 90% de proteção, é muito bom, e é uma tecnologia de segunda geração que é boa também, que pode ser utilizada. Agora, a prioridade de vacinação, os profissionais de saúde é porque estão se expondo e estão morrendo, e é necessário para continuar cuidando das pessoas infectadas. O segundo, não são, eu acho que é fundamental, veja, eu acho que a economia está, as pessoas precisam trabalhar. Eu, por exemplo, tenho uma das áreas que eu faço, que eu trabalho, eventualmente eu vou, na Paula Souza, próximo a 25 de março. Desde o começo, você não teve, as pessoas estavam na rua vendendo. Mas como que você pode falar para uma pessoa que precisa ganhar alguma coisa para poder jantar, que não tem comida em casa? Não dá para falar. Mesmo a polícia lá não ia fazer nada, não tem o que fazer. É uma questão que não tem o que fazer exatamente. Então, o que a gente fazia, insistia para usar máscara. Aliás, a maior parte está vendendo máscara mesmo lá na rua. Então, é importante. Agora, a segunda opção são os idosos, são os que estão morrendo. 70% das mortes são idosos. E essas pessoas que têm imunidade menor,
que são, eventualmente, são as pessoas que até têm em sua casa os filhos e netos, né? Então, essas pessoas, para preservar vidas, os idosos são o segundo, e depois eu estou de acordo que tem que ser as pessoas que necessitam para liderar, estar na economia, pessoas que têm mais necessidade, pessoas que vivem em condições de exposição muito grave, em condições nessas regiões em que você tem muitas casas com 12, 14 pessoas dentro da casa, ou que não tem mesmo casa. Aí é fundamental, a gente vai ter que, não sei como fazer isso, eu não sei nem como selecionar isso. Agora, uma coisa importante que você falou, a função do governo é dar a possibilidade das pessoas viverem dignamente. Não pode acabar o auxílio emergencial de jeito nenhum nesse momento. Não pode. As pessoas precisam comer e não vão ter como conseguir a comida. Não dá para entender. Não, mas o país está na bancarrota. E se morrer todas, vai fazer como? Então, fundamentalmente, é para isso que serve o governo, para você proteger a sociedade. Não, vamos perder tantos no comércio internacional. Não interessa, nesse momento é proteger a sociedade. E os mais volúveis, as pessoas que estão mais se expondo, as pessoas que têm menos possibilidade de se recuperar, as pessoas que têm menos possibilidade de se proteger. Então, essas pessoas que estão desempregadas, que estão em condições mais, que precisam ter o auxílio emergencial de alguma maneira. Sai o dinheiro de onde sair. Não é para acumular dinheiro para pagar dívida externa. Isso a gente vai ver depois. Agora, nesse momento, nós temos que preservar vidas e é fundamental esse auxílio emergencial e continuar existindo nesse momento, porque nós vamos ter uma situação, como eu já disse antes, pior do que nós tivemos no ano passado. Pelo menos mais 3 meses nós vamos precisar de ajuda para essas pessoas. Bom, conversamos aqui na Band News FM com o Dr. Marcos Boulos, um dos maiores infectologistas do país, membro do Centro de Contingência do Coronavírus do Estado de São Paulo. E o recado é bem claro, né, Sheila? A situação é pior do que o que já vivemos. A orientação para que usemos as máscaras para evitar aglomerações e para que a gente possa manter o distanciamento social, elas valem mais do que nunca, e é importante mesmo que a gente fique atento aí ao que vai anunciar o governo de São Paulo logo mais, 12h45. Dr. Marcos Boulos, muito obrigado, sempre muito bom ouvi-lo aqui no Band News São Paulo. Sheila, Ivan, muito obrigado a vocês e a todos os telespectadores. Por favor, atendam essa solicitação da saúde pública. Se protejam sua vida, protejam a vida de que vocês amam e as pessoas ao redor. Sejam solidários com as pessoas ao redor. Usem máscaras quando tiverem que sair e, se possível, não saiam de casa. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Bom dia. Obrigado.